Mais uma Leitura Comics começando e hoje nós vamos falar sobre a fase do Batman em Os Novos 52. Então, fica comigo. Então, pessoal, eu fiz uma releitura de Batman em Os Novos 52, que já fazia muito tempo que eu tinha lido, né? Eu cheguei a ler logo quando foi lançado ali nas mensais, como eu já comentei algumas vezes aí. Na época eu comprei até a número 30 e parei, né? Só que posteriormente foram saindo os encadernados e eu consegui finalmente ler por completo ali toda aquela fase, né? Que terminou ali com o último encadernado, que é o Batman, o Jardineiro. Então é o seguinte, como já fazia muito tempo que eu tinha lido, né? Eu decidi reler para ver para rever a minha opinião, né? Para rever ali a minha opinião sobre cada encadernado desse aí. E aí eu vou dar uma nota aqui para vocês, né? É claro que vão ficar alguns encadernados de fora, como esse encadernado aqui que compila Batman Detective Comics 1 a 7. Eu não sei se chegou a ser lançado posteriormente mais quadrinhos de Detective Comics na fase dos Novos 52. Só que o que eu tenho é somente essa edição aqui. Eu creio que nessa época, eu posso estar enganado, mas eu acho que nessa época, Detective Comics, eu acho que chegou a ter uma pausa ali e foram saindo mais HQs do Batman e algumas coisas paralelas como Batman e Robin Eterno e Batman Eterno também, que são duas séries que eu vou deixar de fora, pelo menos nesse vídeo aqui, porque eu vou reler Batman Eterno e na sequência eu vou dar continuidade relendo aí Batman e Robin Eterno, né? E também eu vou deixar de fora desse vídeo aqui Corporação Batman, né? Porque assim, Corporação Batman começou bem antes dos 952 e deu continuidade com esse encadernado aqui, né? Então isso acabou inclusive dando um pouco de confusão assim na cronologia ali do Batman e os 952. Eu vou explicar num próximo vídeo aí para vocês, né? Que confusão é essa, pelo menos é bem complicado, mas assim, não tira o brilho dessa série não, certo? Mas como assim? Ela começa em um momento antes dos 952 e continua aqui, nesse outro encadernado aqui, eu acho melhor deixar para um outro vídeo, né? E também não vou incluir aqui Batman e Robin, certo? Que são 4 encadernados aqui, ó. Eu vou deixar também para um próximo vídeo aí sobre o que eu achei. É claro que essa fase aqui é uma fase muito boa, mas eu vou deixar para comentar em um próximo vídeo aí que eu tô relendo, né? Já reli aqui a primeira edição e vou dar continuidade aí depois, tá bom? Sei que eu sou suspeito em falar, né? Porque eu sou fã do personagem e tudo mais. Mas assim, cara, eu acho que Batman não sofreu tanto com nessa nova fase aí. Eu acho que a maioria das histórias são muito boas mesmo. Mas então vamos lá. Eu vou virar o ângulo da câmera e a gente vai conferir juntos cada edição aqui. E vamos ver que nota eu dou aí para cada edição aí que eu fiz essa nova releitura. Então a primeira edição que eu vou folhear aqui, pessoal, é esta edição aqui, ó. Que não é o início, né, da fase aí, mas aqui essa edição é a edição que conta a origem dos personagens aí da Bat-família. Então é uma edição que contém 140 páginas e compila a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 de origens secretas aí, trazendo a origem do Batman, é claro, e trazendo a origem de outros personagens, né? O Homem nas Sombras, são histórias bem curtas, ó. Aqui a gente vê a origem do Batman, vê a origem do Asa Noturna, é claro, não pode deixar de ter a origem do primeiro Robin aí, né? Aí nós temos a origem, ó, aqui, ó, e nessa época também
Eles deram uma repaginada aí no uniforme dos Robins, né, cara? Eu não curti muito esse uniforme não, mas é bem melhor do que aquele uniformezinho aí que o Dick Grayson usava na época, né, do início aí de carreira do Batman, que era aquela cuequinha lá, cheio de escamas, um sapatinho de duende, enfim, era um uniforme bem ridículo, né? E aqui também nós temos a aparição aqui, ó, inclusive da Helena Bertinelli, que nessa fase aqui, cara, eu não curti muito o que fizeram com ela, porque ela não teve mais aquela conexão direta com o Batman, né? E será que eu posso chamar assim, né? Eu sei que deram uma reformulada nela aí que não ficou muito legal não, cara. Ó, deram um novo visual para ela, né? É claro que deixaram ela com essa vestimenta, com essa cruz que lembrava, assim, a personagem anterior, mas eu não curti muito, não. Se bem que essa fase aí do Asa Noturna ficou bem interessante, né? Que ele parou, ele deixou de usar o uniforme do Asa Noturna por um tempo, né? E ficou interessante. São histórias bem legais, mas mudaram muito a Helena. Fazia parte de um grupo chamado Espiral, né? Que trabalhava assim com investigações, enfim. Mas vocês verão que mudaram muito ela, ó. Olha o jeito que ela tá aqui. É o fato de ela não ter aquela ligação com as aves de rapina, enfim. Deixou a personagem não muito interessante, né? Aí nós vamos aqui na sequência para Origem Secreta do Robin Vermelho, ó. E esse Robin Vermelho aqui, na fase dos 952, que é o Tim Drake, é o personagem com menos vínculo assim com o Batman, cara. E a gente vê isso nos quadrinhos dos Novos Titãs dessa fase aqui. Mas mesmo assim, nas histórias do Batman, ele aparecia assim, não com aquela frequência, né? E assim, ele parecia um pouco deslocado, cara. A impressão que dá é essa, né? De que ele era parte da família, mas não muito parte como na fase anterior, né? Aí nós temos a Origem Secreta da Arlequina, né? Que eu não sei por que colocaram aqui, se ela é uma super vilã, mas como ela começou a ter um status maior nessa época aqui, né? Ter uma maior visibilidade, ela quase se torna aí uma personagem meio que como a Mulher Gato, né? Que ao mesmo tempo que é uma vilã, ela tá sempre aí combatendo o crime de certa forma e ajudando o Batman, né? E são histórias bem curtas. Aí nós temos aqui uma outra, ó, que é a Origem Secreta do Damian Wayne, quarto Robin, né? Os desenhos aqui já não são muito legais. Nós temos a origem secreta aqui do Jason Todd, né? Aliás, a origem dele tá, eu diria que envolvido mais com, não a origem do Robin, né? Mas a origem do Capuz Vermelho. Tá envolvido com, eu diria que com situações voltadas mais para o misticismo, enfim, né? Inclusive essas personagens aqui, ó, que fazem parte dessa origem, né? Do Capuz Vermelho e não do Robin em si. O que não ficou muito legal, na minha opinião, né? Eu preciso reler, faz muito tempo que eu li essa fase aí do Capuz Vermelho e os Foragidos, mas era uma dos quadrinhos que eu menos gostava de A Sombra do Batman, né? E aqui nós temos a origem da Caçadora, ó. Cara, eu preciso reler essa origem aqui, hein? Faz tempo que faz bastante tempo, aliás, que eu comecei a reler tudo isso aqui, né? Eu já esqueci. Já esqueci aqui dessa origem aqui. Mas tá aqui, ó. Nós temos... Aliás,
Aqui nós temos duas caçadoras aqui nessa fase dos 952, que é a Helena Wayne, que vem da Terra 2, juntamente com a Poderosa, né? E temos a Helena Bertinelli, que tá com aquele visual lá, né? Aliás, as duas aqui, na Terra 2, a Helena Wayne era uma Robin, e a Poderosa era a Supergirl dessa Terra aí. Aí quando eles vêm para o nosso universo aqui, aliás, para o universo dos 952 aí, a Helena Wayne se torna caçadora e a Supergirl aí se torna a Poderosa, né? E aí essa origem aqui não é da Helena Bertinelli, ali que faz uma parceria com Asa Noturna naquela fase, né? Aqui é a origem secreta da Helena Wayne. Aí nós temos a origem secreta da Batwoman, temos a origem da Batgirl. Aqui, ó. Nessa fase ela já voltou a andar, né? Se passaram, acho que 3 anos, ela conseguiu voltar a andar aí. O ruim é que eliminaram a participação ali das duas outras Batgirls, né? Nessa fase aqui. E elas só vão aparecer bem depois, lá pro final já da fase dos 952. Ó, tem uma origem secreta da Era Venenosa aqui também, ó, mais uma vilã, né? E é isso, pessoal. É isso. Esse quadrinho aqui, de origem secreta, se trata disso aí, certo? Quadrinho que eu dou uma nota, eu diria uma nota, eu vou dar uma nota 5 aqui. Não é um bom quadrinho não, pessoal. Não é um bom quadrinho não, tá? Dá para você se inteirar um pouco mais dessa fase? Dá, mas não é um bom quadrinho. E aí nós vamos pro começo de tudo, né? Foi aqui realmente que os quadrinhos começaram, cara. Começou com a Corte das Corujas aqui. E, cara, essa fase aqui, eu sou meio suspeito em dizer, né, que é muito boa, porque eu já comentei num vídeo anterior que foi nessa fase que eu comecei a colecionar quadrinhos pra valer mesmo, hein? Foi nesta fase. E eu comecei por aqui, ó, com a Corte das Corujas aqui. E, cara, essa é uma das melhores fases do Batman, certo? Não só dos 952, mas eu diria que esse começo aqui bate muito a fase atual aí do Batman, viu? É bem memorável isso aqui. E eu reli e curti muito. É uma fase que te apresentam aí novos personagens, cara. Os desenhos são muito bons. Ó, há vários Batmóveis aqui. Muitas homenagens aí a diversos Batmóveis. A Batcaverna aqui desenhada pelo Greg Capullo aí com maestria, né? Então o ponto alto dessa fase aqui dos 952 é justamente a arte magnífica do Greg Capullo, né? Por que a arte é o ponto alto? Porque os roteiros do Scott Snyder, em alguns momentos, ele, sabe, deixa alguns exageros aí. É cheio de muitos exageros, né, cara? Que às vezes eu desgosto dessa parte. E também ele é bem verborrágico, né? Isso eu acho que todo mundo tá de acordo. Mas esse primeiro quadrinho aqui da Corte das Corujas é um quadrinho magnífico. Uma ótima fase. Nós vemos aqui também que o Asa Noturna, né, cara? Tá com um uniforme aí muito legal, com uma cor diferente. O vermelho caiu muito bem aí no lugar do azul. Não que o azul seja feio, mas... E aqui nós temos aqui a aparição aí de um dos Garras aí. De um dos Garras, cara, que ficou muito legal. Esses ninjas aí, zumbis. São vilões, cara, que eu acho que foi uma ótima introdução aí para essa fase. Trouxe inovação, né? Trouxe uma inovação aí. Porque, assim, a galeria do Batman é uma galeria de vilões bem grande, bem gigante. Se você for puxar mesmo aí, cara, desde o princípio aí, o Batman tem muitos vilões bizarros, né? Mas o fato de ele trazer uma sociedade secreta
que tem sua existência aí nos primórdios de Gotham, né? E que até esse momento estava oculta e do nada assim aparece para pôr seus planos aí de anos aí, né? De séculos em andamento. Agora de uma maneira mais visível, né? E isso trouxe algo inovador para o cânone do personagem, né? E, cara, são personagens aí que eu acho que vieram para ficar, né? Para ficar mesmo. A Corte das Corujas realmente trouxe um novo momento aí para a vida do Batman, né? E, cara, eu diria que dessa fase aqui, esse primeiro encadernado aqui, ou esse segundo no caso aqui, né, que é o segundo que eu mostro, mas sendo o primeiro aqui da fase, que é o começo, A Corte das Corujas eu posso dar nota 10. E eu recomendo totalmente, se você nunca leu, pode comprar sem medo, que é nota 10, cara. É um quadrinho muito, muito bom mesmo, certo? E você não vai se arrepender. Então, nota 10 aqui para A Corte das Corujas. Esse é um encadernado que compila as edições 1 a 7 de Batman, em 180 páginas. Já a segunda edição dá continuidade a esta edição aqui, né? Aqui é A Noite das Corujas. Em A Noite das Corujas, nós vamos ver a continuidade dessa saga aqui, que, aliás, essa fase, ela não se manteve só aqui na mensal do Batman, né? Todos esses acontecimentos aqui se expandiram para as edições da Bat-Família, né? Então todos os membros da Bat-Família tiveram que enfrentar os Garras, não só aqui, né, no quadrinho principal do Morcego, como também nas edições de Batman e Robin, Asa Noturna, Mulher Gato, nas edições da Batgirl, Capuz Vermelho, Os Foragidos, Batwoman. Sem falar que também tivemos aí 3 edições aí de encadernadas, né, que saíram na época, de um Garra renegado aí, que também enfrentou os Garras, né? Inclusive eu tenho essas 3 edições aí do Garra, que é um dos Garras aí que não é como esses, né? Que esses aqui são tipo zumbis, que eles estão congelados, eles descongelam aí, aceita essa organização aí secreta, eles descongelam esses Garras. Alguns têm um passado aí bem distante, são personagens que viveram há muito tempo aí em Gotham. Já outros são mais recentes da história de Gotham, né? Mas esse Garra renegado aí, no caso, ele não é um zumbi, como esses demais aí, né? Ele foi recrutado, mas chega num certo momento aí, ele passa a enfrentar a organização Corte das Corujas, certo? E aí nós somos apresentados aqui no meio dessa guerra aí contra a Corte das Corujas, cara, essa armadura aí gigantona aí, né? Embora o Batman não utilize de armaduras, assim, ele sempre oferece essa tecnologia com mais proteção para alguns dos seus pupilos aí, né, dos seus agentes, eu diria assim, como é o caso do Batwing, que tem uma armadura bem high-tech, metálica aí, né, diferentemente da vestimenta do Batman, que é uma vestimenta com menos proteção, eu diria, né. Mas o Batman prefere se utilizar desse tipo de uniforme ao invés de uma armadura nos moldes aí do Tony Stark. Então essa é a diferença entre o Batman, uma diferença bem gritante entre o Batman aí e o Homem de Ferro da Marvel, né? Embora os dois sejam milionários, né? Um prefere atuar de maneira menos protegida, eu diria,
É, pode ser. E aqui, cara, em meio à guerra, nós temos também aí a aparição de um personagem que se diz ser irmão do Bruce Wayne, né, cara? Que é o Lincoln Mark. E esse personagem aqui vai dar muito trabalho. E ele também é um dos garras aí recrutados pela Corte das Corujas, cara. É como se fosse um dos garras principais aí, né? E é um vilão que vai dar muito trabalho aí pro Batman. Não fica claro ao final dessa edição se ele realmente é irmão do Bruce Wayne ou não. Eu confesso que eu não curti muito o fato de o Bruce ter um possível irmão, né? Mas, enfim, ó, como é que é a vestimenta dele aqui, ó. E é um quadrinho que eu diria, cara, que não chega a ser ruim não, viu? Mas eu não daria uma nota 10, não. Não daria uma nota 10, porque por causa disso. É algo que eu não curti, sabe? Ele ter associado esse personagem à família Wayne. E aqui nós temos algumas aparições aqui já de uma personagem que mais pra frente, que é a Harper Hall, cara. Ela e o seu irmão aqui, ó. Mais pra frente ela vai se tornar aí a Pássaro Azul, que é uma personagem que eu achei bem interessante. Eu não sei, eu não tô seguindo a nova fase aí dos quadrinhos do Batman, né? Aliás, eu tô seguindo até um certo ponto, mas eu não sei se essa personagem ainda continua aparecendo aí, né? Aliás, uma das coisas que eu achei bem legal foi a introdução dessa personagem. Ela já é introduzida aqui logo no início, né? E é bem legal, bem legal. Eu tenho uma história aqui também do Senhor Frio aqui, né? Que tem um certo envolvimento aí com a Corte das Corujas e com a família Wayne, enfim. E é isso, pessoal. Essa é uma edição que compila aí as edições mensais do Batman de 8 a 12 e o anual 1 em 212 páginas. E é um quadrinho que eu vou dar uma nota 8, certo, pessoal? Então, 2 notas abaixo de Batman, a Corte das Corujas. A terceira, sendo a quarta aqui que eu estou mostrando, é a morte da família, cara. E aqui nós temos aqui o retorno do Coringa, né? Essa é uma edição que compila aí os números de 13 a 17 de Batman, né? E Batman e Robin 15 a 17. Ou seja, as edições 15 e 17 de Batman e Robin você não vai encontrar naqueles encadernados do Batman e Robin, é lógico, né? Porque já estão aqui compilados aqui. E por que estão aqui? Porque é uma fase que envolve aí justamente o Coringa, né? Então, nós vamos ter aqui 3 edições, aliás, do quadrinho do Batman e Robin. Então, os acontecimentos desse quadrinho aqui, pessoal, tá justamente ligados ao que ocorreu aqui nesse quadrinho que eu não terminei de ler ainda, que eu falei que eu não vou comentar, não vou dar nota a respeito dele, que é Batman. Só que esses quadrinhos contidos nesse encadernado não fazem parte das edições de Batman, da série Batman, certo? São edições que compilam as números 1 a 7 de Detective Comics. Então, nesse quadrinho aqui, que agora eu estou lendo, estou gostando da releitura, né? Porque fazia muito tempo que eu tinha lido isso aqui. Na época, eu tinha lembrança de que não era muito bom, né? Cara, esse quadrinho tem a arte até interessante, é uma arte bonita, né? Deixa eu ver quem é o artista aqui, cara. Tony Salvador Daniel Roteiro. E desenhos de Tony Salvador Daniel, Simon Kudransky e Joel Gomes. E, cara, são uns desenhos bem interessantes. Olha essa página aqui. Eu curti pra caramba essa página. Bem legal, ele é no telhado, né? As cores não me agradaram muito. E aqui nós somos apresentados ao criador de bonecas, cara. E é justamente esse vilão, né?
que arranca o rosto do Coringa, mas o Coringa quer que o rosto dele seja arrancado. Eu não sei qual o propósito disso, né? Algo bem macabro, né, cara? Então eu não sei qual o propósito do Coringa, né? Porque ele quer que o personagem aí arranque o rosto dele. Inclusive tá aqui, ó. Deixa lá pregado lá na prisão onde ele tava, né? E, pô, o cara, ele some aqui. A continuação aqui do quadrinho, o Batman tá perseguindo aí esse vilão, né? O criador de bonecas, né? E que eu não vou falar muita coisa, porque depois eu pretendo fazer um vídeo a respeito desse quadrinho e dos demais que não estão nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, aqui é arrancado o rosto do Coringa, ele some, fica sumido, e aí acontece todos aqueles eventos lá da Corte das Corujas, e aí na terceira edição aqui de Encadernados, né? O Coringa volta aqui com esse aspecto bem macabro aqui, cara. Que eu acho um outro exagero aí do Scott Snyder, né? E aqui nós temos de novo as artes do Greg Capullo, né? Artes belíssimas. E, cara, eu acho que aqui também é um quadrinho que eu posso dar uma boa nota, porque o Coringa volta aí e toca o terror mesmo, cara. Ele toca um terror psicológico aqui na Bate-Família, que realmente tem horas que você fica, pô, velho, e agora? Chega um momento aqui, meu, que ele, olha só, ele tá com essa vestimenta aqui, velho. Lembra muito o cara lá do massacre da Serra Elétrica, né? E aí, cara, chega um momento aqui, como eu tava falando, é um quadrinho com bastante página, viu, pessoal? Então não vou me demorar muito não, senão o vídeo já tá ficando bastante longo, mas chega um momento aqui que realmente você acha que a Bate-Família se ferrou legal, cara. E aí você fica, e agora? E agora o que vai ser, cara? Uma outra coisa que eu não gosto, pessoal, é o fato de o Coringa saber a identidade do Batman, cara. E é por isso que ele consegue atingir aqui toda a Bate-Família, sabe? Inclusive dá muita dó do Alfred, né, velho? O Alfred sofre muito, não só, né, nessa edição aqui, como na outra, velho. Na outra edição, então, coitado do Alfred, velho. E toda a batalha aqui final, cara, ela acontece justamente aqui na Batcaverna. E essa parte aqui, ó, que é aterrorizante, porque tá todo mundo aqui com bandagem no rosto e os rostos deles tudo aqui no gelo, cara. Agora, quando você vê isso aqui, você fala, poxa, velho, agora acabou a Bate-Família, velho. Conseguiu arrancar o rosto de todo mundo aí você fica em choque com isso aqui, né? Aí você fica se perguntando, e agora, o que que vai ser? E, ó, o jeito que o Bruce fica aí, o cara fica em choque, velho. Então aqui realmente foi aterrorizante esse momento, cara. Mas realmente o fato de o Coringa saber a identidade do Bruce aí, de saber onde fica a Batcaverna, é algo que realmente eu acho um dos exageros aí e que não cola muito não, viu, cara? Preferia que não tivesse essa ideia plantada aqui, sabe? Eu acho que seria bem melhor. Mas, enfim, aqui está. É um quadrinho que eu vou dar, cara, uma nota 8,5 aí devido a isso. Devido a isso. Mas realmente é um bom roteiro. Essa coisa dos vilões saberem a identidade do Batman, aí eu não concordo. Então essa é a edição que compila as números 13 a 17 de Batman e Batman e Robin 15 e 17, né? E na sequência, pessoal, na sequência nós temos esse encadernado aqui, ó, que compila pequenas histórias, né? Pequenas histórias, que é o título aqui desse encadernado é O Homem que Não Estava Lá. Então aqui nós damos uma pausa em sagas mais extensas, né? E temos aqui histórias mais curtas. E esse encadernado compila as edições de Batman Zero, ou seja, nós vamos ter aqui um início, né? Um início aí de carreira do Batman.
E aí depois temos a edição 18 a 20, 28 e 34, certo? Por quê? Porque a edição 29 e 30 e 29, eu acho que 35 em diante, está na Batman Ano Zero. Então nós temos aqui, logo de início, nós somos apresentados aqui o Batman início de carreira, com a aparição aqui do Capuz Vermelho, futuro Coringa, né? Sua gangue aí, fazendo um assalto. O Bruce aqui disfarçado, né? De um dos membros aí do Capuz Vermelho. E nesse momento aqui ele não estava ainda sendo o Batman que nós conhecemos, né? O uniforme que ele vai usar aqui mais adiante aqui é um uniforme em homenagem ao primeiro uniforme dele, né? Usado lá no início de carreira. E aqui é só uma história curta. Essa continuação aqui a gente vai ver no encadernado Batman Ano Zero. Aí aqui na sequência nós temos essa história que é bem legal. Amanhã, né? A história envolvendo o Tim Drake aqui, certo? Ele e o Dick, né? Uma certa ligação aí, é uma história curtinha. Nós temos aqui um Robin, que é um tordo, né? Para quem não sabe, Robin é um passarinho, que é esse aí, ó. Também conhecido como tordo, né? E aqui nós temos mais uma historinha que envolve a Harper Hall e seu irmãozinho e o seu pai, que é um criminoso, né? Sem vergonha. Aí temos outra história aqui também, ó. Do Batman. São histórias curtas também, sempre aparecendo aí a Harper de vez em quando. Ó, ela já tentando agir aí, né? Por si só. E, cara, bem legal, bem legal. É uma personagem que eu curto pra caramba. Aí temos aqui Resolução, que é uma outra história também com a arte do Greg Capullo. Uma história que contém a aparição do Ceifador aqui, ó. Ceifador num visual bem maneiro também, né, cara? Visual bem maneiro, curti. Curti, muito bom. São histórias curtas, mas bem interessantes, cara. Tem algumas que são bem interessantes mesmo. Aqui uma história envolvendo o Cara de Barro, ó. Certo? Mais um vilão aí da galeria do Batman, né? Que todos conhecem. Também curti. Ó, a aparição aqui da armadura do Batman do futuro já foi introduzida aqui logo de início. E aí nós temos outra história aqui, ó. Essa aqui, cara, deixa eu ver se eu lembro. Ah, sim. Essa eu não curti muito, não. É a participação do Superman aí. Luzes Fantasmas. Eu não curti muito essa história, não. É uma das histórias que eu não curti dessa edição, é essa aqui. Beleza? Não pela presença do Super, né? Mas realmente a história é bem fraquinha. E aí nós somos colocados nessa outra história aqui. Batman em Elas. A arte não me agradou muito. Acho que ele tá aqui no Arkham, né? É isso mesmo. Agora eu não tô muito lembrado, porque já tá com uns dias que eu li isso aqui. Ah, sim, é o primeiro dia de um novo funcionário aí do Arkham, cara. E aí nós somos apresentados a essa vilã aqui, ó. Certo? Ela tem, acho que poderes psíquicos aí, uma vilã bem bizarra, cara. A galeria de vilões do Batman tem muita gente bizarra, cara. Essa aqui eu não conhecia, não. Anacoreta. O nome dela é Anacoreta. Então é uma vilã bem bizarra. Nós somos apresentados a história dela aqui, ó. Certo? E ela tá presa aí, cara. Ela dá um trabalhinho aqui pro Batman, viu? Dá um trabalhinho pro Batman, consegue entrar na mente dele aí. Ela é bem assustadora, cara. Bem assustadora mesmo.
Gostei. É uma história até legal, viu? Mais um vilão bizarro aí. E aí, cara, essa é outra história que eu curti. Que aqui, cara, nós somos apresentados, o Manso. Nós somos apresentados a um dos pacientes da Leslie Tompkins. E esse cara tá matando a rodo aí, velho. E aí o Batman sai para investigar aí esse novo assassino aí em Gotham, né, cara? E ele descobre que é um ex-paciente aí da Leslie Tompkins, a amiga dele aí, né? Então, pessoal, esse é um quadrinho, cara, que apesar de conter histórias curtas, assim, tem mais uma história aqui, ó. Essa história aqui tem relação com a fase em que a mulher gato se torna a rainha do crime aqui de Gotham, cara. Ela deixa de ser a mulher gato e passa a atuar como a chefona do crime aí, ó. Certo? Ela realmente está comandando o crime aí de Gotham, assim como Falcone fazia anteriormente, né? E nós temos aqui a aparição da Harper Hall já como Pássaro Azul. E essa é a última historinha aqui desse encadernado. E, cara, quadrinho aqui contém as edições 0, 18 a 20 e 28 e 34. Vou dar uma nota 9, cara. 9 porque tem muita historinha boa aqui dentro desse quadrinho. Eu curti. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar as demais edições aí para um segundo vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo e aí muita gente não vai assistir, né? Porque tem vídeos que acabam ficando chatos realmente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em duas partes. Então, dei nota 9 para esta edição aqui. E nos vemos no próximo vídeo aí para a gente ver as próximas edições e que nota eu dou, se é boa realmente, se não é, certo? Então eu já peço para você que deixe o like aí, né? Curta, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e até o vídeo 2 desta série de vídeos sobre os novos 52. Valeu e até a próxima!